Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Agora, tá? Eu acabei de gravar o vídeo do semanal, mas já estou gravando o vídeo que vai ao ar no domingo, dia 17. Tá? Esse aqui é o vídeo do setorial. Na minha opinião, esse é o vídeo mais importante de todos os vídeos que a gente bota no canal. É provavelmente o vídeo mais importante que vocês vão ver de todos os vídeos que vocês virem sobre o mercado. Não porque é meu, mas é porque é sobre o setorial. Pouca gente fala sobre isso, muito pouca gente. E aqui nós vamos mostrar o caminho das pedras para quem está pensando em operar e ganhar dinheiro para valer. Não é ficar naquela reco-reco de ficar vai para ali, vai para aqui, vai para ali, vai para aqui, vai para ali, vai para aqui. Não, estamos falando aqui do cara que efetivamente quer ganhar grana. Tá? Bom, na tela tem os meus livros, quem estiver disposto a aprender bastante, ter conhecimento e pagar um preço irrisório, muito mais barato do que um stop. Cada um desses livros aqui custa mais barato do que um stop que você toma aí por dia. E muita gente toma, com todos os livros juntos, é um stop que o cara toma no índice ou no dólar, por aí. Então, todos juntos são muito mais baratos do que você imagina. Dá uma olhada lá no Clube de Autores. Bom, na tela nós temos os índices no semanal. E a gente fala aqui sobre o semanal, tá bem? Mas eu queria saber do dia a dia do índice. Não, não é aqui que você vai procurar isso. Aqui nós vamos falar sobre os, as coisas para um prazo grande, que é onde está a grana. Deixa eu tirar os meus livros que estão ali em cima, que já estão. Eles ficam ali no cantinho e eles atrapalham a visualização desse canto. Bom, aqui nós temos vários dos índices principais da Bolsa de Valores, além do Ibovespa, que eu já analisei no vídeo que eu fiz ainda há pouco, mas que vocês viram ontem. Então, quem quiser dar uma olhada no Ibovespa, que é muito importante, veja o vídeo de ontem. Depois vem, para esse vídeo, vê o outro, depois vem, volta aqui para assistir. Então o Ibovespa está fazendo sua movimentação bacana e você observa que o IBX está fazendo uma movimentação idêntica. Tá? O IBX está fazendo uma movimentação idêntica. Isso aqui é um índice que inclui as principais ações da Bolsa como um todo, além do não só aquelas de Ibovespa, mas como um todo. Os índices de BDR no semanal continua fazendo uma tendência de alta violenta para alta, isso aqui porque o mercado americano vem subindo desesperadamente, e observa que tem uma distância grande, essa semana corrigiu, mas nada que dê para você olhar e falar, meu Deus, que tristeza. Não, tá tudo muito bem, tudo muito bom, isso aqui continua dando uma cara de continuidade, assim, qualquer rompimento para cima, você está pensando em comprar, né? Isso aqui corrige, como corrigiu aqui, como corrigiu ali, como corrigiu aqui, e o cara está pensando em comprar todo o tempo. Esse aqui é o índice de FIIs, mas não é aquele IFI básico, simplesinho. Não, esse aqui são os FIIs de alta liquidez. Tá? Porque a maior parte dos FIIs não tem liquidez boa o suficiente para você fazer grandes negócios com eles. E esse aqui não. Esse aqui mede só os de alta liquidez e continuam bombando para cima. Tá? Continuam fortes para cima. Aqui o índice de dividendos, que é o IDIV, são ações específicas. A bolsa separa isso para esse, a B3 separa isso aqui para esse índice. Isso aqui é operável, tá? Isso aqui tem uma ETF. E observe que ele vinha também fazendo uma correção, fez um candle muito, muito bacana esta semana, tá? Um candle bacana. Não é propriamente um candle de ignição, mas é aquele negócio, tá bem pertinho. Conseguiu romper a resistência? Não, mas está lá, ó, na tábua da beirada. O rompimento dessa resistência vai dar entrada nesse setor, na parte de dividendos. Então, quem opera ações com dividendos, ou quer operar ações com dividendos, ou quer fazer uma carteira de dividendos, uma boa forma de você fazer isso é através da operação do ETF que segue isso. Ou você simplesmente vai lá e vê quais são as ações e fala assim, pô, eu quero operar algumas dessas, eu tenho grana, não vai operar todas, né? São muitas, mas você vai falar, pô, eu quero operar aqui umas 4 ou 5, você vai e escolhe as que você achar melhor, dentro de fundamentos e tal, e você tem uma oportunidade de escolher ações que pagam bons dividendos. O INDX, desculpa, que é o índice industrial, não tá bom. Observa a diferença disso para isso. Aqui está muito mais próximo do Small Caps, que está ali no canto, ó, e que nós analisamos também no vídeo que passou ontem, né, no dia 15, no dia 16, dá uma olhada. Observa que isso aqui está muito parecido com isso. Aqui está muito parecido com a bolsa em geral. Observe, isso é a indústria. Isso é a indústria. Tá? Então, muita atenção nesse setor aqui. Tá? Não tá moleza, não. Nós temos aí muitas empresas com uma certa dificuldade. Então, o setor de indústrias, tá? O IVBX também já te mostra o mesmo padrão, tem esses aqui todos, tá? Totalmente diferente do Ibovespa e do IBXX.
Beleza? Tá? Aqui tem o índice de agro, que também está fazendo uma movimentação bem bacana. Voltou na média, olha, voltou na média e acionou compra. Tá? Então, acionou compra com um candle com um volume acima da média. Isso aqui tem toda a cara de ignição de movimento. Tá? Para vir buscar aquela outra região. Então, setores bastante diferentes. O agro está bombando, o industrial não está. A média do mercado está aqui mais ou menos meia bomba, mas. Meia bomba não. Está com cara de que vai, né? Mas o small caps está com uma cara bastante vendedora. Nós fizemos essa análise, eu recomendo enfaticamente que vocês deem uma olhada. Esses são os índices mais globais. Aqui a gente vai ter índices mais setoriais mesmo. Tá? Então aqui em cima nós temos o setor de utilities, que engloba, cara, são muitas empresas que têm esse setor. É mesmo muita coisa. Então, enquanto algumas estão cagadas, coitadas, outras estão mandando bem. E aí o setor como um todo fez também, junto com alguns daqueles índices, está fazendo aqui, ó. Esse aqui é um candle de ignição, tá? Vinha corrigindo, parou na média, fez um fechamento abaixo da média, não teve follow through, pelo contrário, vem um candle com um volume bastante acima da média, fechando acima, isso aqui tem cara de ignição. O índice de consumo está uma droga, porque as principais empresas do setor estão uma lástima, né? Então você pega aí Pão de Açúcar, você pega Emiglu, você pega Casas Bahia, que Via, sei lá como é que eles estão chamando essa porcaria agora, vão mudar de nome toda hora, eu não sei mais como é que chama o troço. E essas empresas estão mesmo muito ruins. Várias delas estão ruins e aquilo que eu falei também no vídeo de ontem sobre a taxa de juros. Vale a pena vocês darem uma olhada. O setor está muito ruim. Vários fechamentos já abaixo da média de 20. A média ainda é ascendente, mas vários fechamentos, 3 já abaixo. E esse candle aqui é muito vendedor, tá? Esse candle aqui é extremamente vendedor. Se perder a mínima do candle 36, isso aqui dá venda. Eu não sei se tem algum ETF do Icon. Acho que não tem. Pelo menos não que tenha assim me chamado a atenção ou com liquidez. Mas é possível. Então, o cara pode pensar nesse assunto. Aqui as elétricas essa semana foram destaque, né? Nós estamos falando há meses sobre isso, que EQTL e CEMIG são ações que, ao invés de ficar gastando teu dinheiro com Casas Bahia, com essas porcaria aí, com uns ativos muito vagabundos, muito ruins, que estão caindo, que estão morrendo, que têm fundamentos ruins, cara. Ativos que estão negociando dívida, que estão negociando reestruturação de dívida. Ao invés de você pensar nisso, você devia pensar em operar ativos que têm fundamentos sólidos, geração de caixa violenta, rentabilidade elevada, porra, garantia de correção pela inflação. Pelo amor de Deus, pensem nisso. Revejam os seus conceitos. As elétricas dispararam essa semana. Eu ontem postei no Telegram e no Instagram. Ontem não. Foi sexta-feira, né? Hoje vocês estão vendo domingo. E dispararam. Tá? Dispararam. E está aqui o sinal de alta violenta. Aqui tem um sinal de compra muito bom. Observa, foi, voltou, testou isso aqui, ó. Testou esse nível, não perdeu e fez um. Isso aqui, quem tiver dúvida de que isso aqui é um candle de ignição, aí, meu irmão, é melhor voltar para a prancheta e dar uma olhada, porque isso aqui é um candle de ignição, claro. Tá? O IMOB, que é o setor de construção civil, vinha subindo também muito forte, juntamente com, à medida que os juros foram cedendo, isso aqui foi subindo. À medida que os FIIs foram subindo, isso aqui também foi subindo, porque eles são afetados pela mesma maneira. Iam subindo muito forte, mas tinham atingido um ponto de resistência, ó, ali. Nós mencionamos isso um tempinho atrás, e de lá para cá foi correção, como era esperado. Os ativos também corrigiram, vários ativos corrigindo. Peraí, um minutinho que eu dei uma engasgada aqui, rapaziada. Pronto, eu não morri, continuo aqui. Então, o IMOB, esse candle aqui é um candle com uma cara vendedora violenta. Violenta, igual a esse. Esse aqui é pior ainda. Mas observa que aqui tinham 3 fechamentos abaixo da média. Aqui não, tinha só um, tem só um. Porque fechou. Para falar a verdade, ele não fechou propriamente abaixo da média, ele fechou na média. E aqui continuou fazendo um fechamento acima. Então, esse cenário é muito menos ruim do que aquele. Mas a cara do candle é vendedora. No caso de perda desse candle 36, vai dar venda nesse setor. Pode ser só uma correção? Claro, o setor vem bombando, vem muito bem, tem ativos muito bons nesse setor. E ele voltou para testar essa região aqui, ó. Tá mais ou menos nesse nível. Portanto, é aquele negócio. Se perder, dá venda? Dá. Mas o setor está forte.
Se superar, você vai na direção. A média, aquilo que eu digo, a média continua subindo. A média está subindo, a média está subindo. Todo mundo está com a média subindo. Então a gente tende a operar na direção da média. Esse aqui já desgraçou porque está fechando abaixo da média várias vezes. Ela ainda está subindo, mas já fechou abaixo. Tá? O IMAT, que inclui aí Vale, Petro, uma opção dessas empresas, e muitas empresas que vêm mal, né, como o setor de siderurgia e minério, não vem bem, vem muito sofridas, mas em compensação o setor de petróleo está muito bom, e isso aqui inclui também o setor de petróleo e outros. Tá? A gente tem uma divisão um pouco mais, índices um pouco mais segmentários para isso. Infelizmente a B3 não faz isso, é aquele negócio, uma hora dessa eu vou criar esses índices e vou passar a analisá-los eu mesmo, tá? Porque facilita. Aqui fica muito global. Então você olha esse índice e fala assim, pô, isso aqui está andando lateralmente. É verdade, está andando lateralmente. Então você fala, pô, então se romper ali vai. Mas e os ativos dentro? Você pega uma PET da vida que está numa super trend de alta, pega a Prio. Desgraçada que me deu um loss fenomenal. Eu odeio Prio, odeio Prio. Pega uma Prio da vida que não para de subir e várias outras empresas estão bombando. E o índice setorial está aqui nesse RMM. Mas está. O índice financeiro, que vinha também fazendo uma movimentação muito bacana, chegou numa zona de resistência. Nós também mencionamos sobre isso. Está lá a zona de resistência dele. E era expectável uma correção. Vários ativos corrigiram forte. Tá? Alguns deles voltaram para dentro de congestões prolongadas que eles têm já há muito tempo. E voltaram. Tá? Mas fez aqui, ó, 1, 2, 3 fechamentos abaixo da média. O candle dessa semana foi um candle animador, mas ainda não dá para a gente pensar assim, isso aqui é tudo comprador. Não, vai ter que superar essa região aqui antes da gente pensar nisso. Tá? Então, o índice financeiro deu ânimo, deu aqui uma respirada, mas não foi isso aqui. Isso aqui é bonito, isso aqui é assim, simpático com um sorriso. Vamos então para os índices, para os setores específicos. Tá? Esses são os bancos. Esses são os bancos. Aqui tem o IBOV, que nós analisamos já no vídeo de ontem. E aí está ali disponível. O IFNC, acabamos de falar dele. E aqui estão os ativos principais do setor. Obviamente que não são todos, são muitos, não dá para botar na tela, ia ficar aquele bando de quadradinho que não dá para ver nada. Mas a gente escolhe os principais, os mais negociados. Especialmente aqui a gente usa os mais negociados como principais. É óbvio que isso não quer dizer a simpatia de todo mundo, mas a gente tem que escolher alguns. E aí você vê vários desses ativos daquele mesmo padrão, do IFNC. Alguns bem piores, como o Bradesco, observa a quantidade de candles abaixo da média de 20, tá? E outros bem melhores, como Banco do Brasil e BPAC. Olha a força relativa em relação a isso. Observa isso. Aqui já tem fechamentos abaixo da média de 20. Aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum. Quando você olha isso aqui no semanal, você tem aqui uma correção lateral levemente ascendente. Mas uma correção lateral. Aqui, não, você tem uma correção mesmo, inclusive perdendo a média. A mesma coisa do lado de cá. Subiu forte, deu uma corrigida e ficou andando lateralmente. Aí você pega B3. B3 já voltou para dentro de uma congestão. Ela tem uma congestão aqui de muito longo prazo. Isso. Aqui em cima tem uma resistência do mensal. Não aparece aqui nesse gráfico, mas tem, tá? Acredite em mim, se você olhar as análises que eu fiz durante a semana, você vai ver aí na última, você pega, tem vídeos separados de B3, você vai encontrar isso. Ou print no Telegram e tal, você vai encontrar. Tem uma média do mensal aqui que ela não conseguiu superar depois de tentar várias vezes, voltou e está dentro da congestão novamente. Passou vários candles já abaixo da média de 20 e agora voltou para testar o topo daquela congestão. Tá? Aqui está o topo da congestão. Portanto, o cenário aí é complexo, tá? Eu não faria operações compradas em B3, porque aqui tem uma média do mensal e aqui tem o topo de uma congestão. Mas se perder esse candle 36, dá venda para você vir buscar o meio da congestão e o outro lado lá embaixo. A mesma coisa em Sambi. Sambi também tem uma congestão de muito longo prazo, tentou romper, não conseguiu. Nós mencionamos isso, nós fizemos trade aqui e pegamos, veio até a metade, a congestão está aqui. Usualmente eu trabalho congestões dessa forma. Não é todo mundo que trabalha assim, mas é que negócio, né? Cada um tem a sua forma de operar. Eu trabalho congestões assim, eu vendo o topo da congestão, na metade, 50% da congestão, eu faço uma parcial, porque dinheiro bom é dinheiro no bolso, e tento levar, e aproximo os tops,
e tento levar o resto para o outro lado da congestão. Tá? Então aqui já veio, chegou aqui mais ou menos no meio da congestão, que era aqui, deu uma pequena reagida, é normal, e agora continua e acionou isso aqui, cara. Isso é um pivô de baixa. Então, ó, topo, fundo, topo mais baixo que aquele, perdeu o fundo, acionou aqui. Aqui já tinha um pivô de baixa. Veio, topo, fundo mais baixo que aquele, topo mais baixo que aquele, feito ali, acionou o pivô de baixa. Então, SAMB tá, olha a força relativa péssima do ativo em relação aos outros. Você pega BPAC, pega BBAS e você vai ver que aqui tem força relativa, aqui tem força relativa boa e isso aqui está um lixo comparativamente. A mesma coisa BBAS, ou desculpa, B3SA3, está ruim. E TUB está aqui mais ou menos na barra, meio barra, meio tijolo, está no intermediário. Ela está corrigindo também lateralmente, como esses, porém já juntinho da média, mesmo junto, faz um acima, um abaixo, um acima, um abaixo, tá? Então está pior do que isso e isso. Eu, se fosse operar um long and short aqui, se fosse me recomendar, não, porque eu não dou recomendação, não dou call. Eu pensaria seriamente fazer um long desses lados e um short numa dessas duas ações aqui, ou talvez até com Bradesco, que também não está bem, tá? Que também não está bem. Mas SAMB, então, é dos piores. Isso aqui é assim, é aqui que eu quero operar? Eu quero operar vendido nesse troço. Véio. Aqui eu não quero operar comprado. Isso aqui eu quero operar comprado? Quero. Eu quero operar comprado aqui ou ali. E aqui eu quero operar vendido. Já deu o sinal. O pessoal insiste em não pensar nessas coisas. Força relativa é uma das coisas principais do mercado. Se você não souber analisar a força relativa, você vai ficar muito perdido. Muito perdido mesmo. Aqui nós temos as seguradoras. As seguradoras, elas não têm um índice próprio, desculpa, não tem um índice próprio. Então, elas estão incluídas no índice financeiro. O índice financeiro, nós já mencionamos, está aqui. E aí temos só essas seguradoras aqui. Dessas todas aqui, esta vocês deviam ignorar por completo. Ela está aqui porque é tanta gente que pede que é inevitável eu colocar. Mas se eu pudesse nunca colocar esse ativo, eu não colocaria. Deixa eu tirar o meu texto que está passando bem no meio do gráfico. Porque esse é um ativo pária. É um ativo que violou as regras básicas de convivência, que são ter um balanço confiável. Balanço não é confiável, por quê? Porque houve problemas com balanços passados, o ativo fica um ativo pária que vocês não deveriam mexer nunca, até por muitos e muitos anos, lá na frente, tal, isso aqui poder ser operado. Eu não faria. Observe também que o ativo está valendo R$ 40 depois de um agrupamento forte. Esse ativo, se você olhar por preço mesmo, né, sem o agrupamento, isso aqui está valendo em torno de R$ 1 e pouco. Né, ou R$ 2, uma coisa assim. Então, muito cuidado. Esses números enganam. De qualquer forma, você olha o setor e você bate o olho e fala assim, porra, o que que tá bom, o que que tá ruim? Isso é muito bom, isso é força relativa, isso aqui é um ativo que você fala, eu quero comprar. Ele tem pouco tempo de mercado, tá? Então não tem um gráfico assim muito bom para operar. Não é recomendável operar por análise gráfica ativos que tenham pouco tempo de mercado, mas esse negócio não tem muitos ativos, é o que a gente tem para fazer. Isso aqui tem uma força relativa violenta, acionou mais uma vez. Isso aqui é uma, se você olhar, você vai ver que isso aqui é uma super trend de alta. Aqui não dá para ver porque não tem a média de 9, mas acredite em mim, eu sei que é. E aqui, ó, tinha essa leve congestão, foi rompida uns tempinhos atrás, a semana passada oscilou, e aqui, ó, acionou. Isso aqui tem mais cara de inside bar do que de qualquer coisa, mas acionou por um tickerzinho. De qualquer forma, o cenário é altamente comprador. Aí você olha por outro lado, o IS. O IS teve algum problema, não sei se ela mudou de ticker, não sei se ela mudou de nome. Eu sei que teve um problema esses dias. Também tem, acho, uma capitalização. Alguém falou sobre isso, eu já não lembro o que era. Mas olha isso. Isso é um cenário 100% vendedor. O ativo vinha se recuperando. Ele já era um dos mais fracos. Tá? Ele já era um dos mais fracos do setor. De qualquer forma, isso aqui é um pivô de baixa acionado. Eu tenho que rever qual o ticker que isso aqui passou a ter. Se é que mudou mesmo. Mas isso aqui é um cenário altamente vendedor. Altamente vendedor. Isso é um candle de ignição baixista. Junto com um pivô de baixa. Então, não tem muita dúvida. Observa a inclinação das médias aqui, ó, e observa a inclinação da média aqui. BBS3, que vinha anteriormente numa tendência super bacana de alta, depois que fez esse topo mais baixo que aquele e perdeu aqui no meio, já era, azedou completamente. E nós, há muito tempo, estamos tentando ver aqui, isso aqui tinha tudo para ir caindo, não caiu, por incrível que pareça, esse candle era muito vendedor, andou um pouquinho de nada, mas não foi grandes coisas, e agora fazendo um canal de alta com candles pequenos,
e acionando toda hora com dificuldade para subir. Observem as sombras superiores constantes, mas ela está acionando. Tá? O que importa é o seguinte: está acionando as compras. A média de 20 continua caindo. Quantidade grande de candles abaixo dela. Então, os sinais de venda, quando acontecem, ó, como isso, como isso, como isso, eles são mais potentes do que os sinais de compra. Porém, ela se mantém nesse canalzinho de alta. Tá? Eu, pessoalmente, não seria lá muito partidário de fazer grandes operações aqui. Eu até fiz algumas operações aqui, mas curtas. Para operação de longo prazo, como é o semanal, eu não pensaria, assim, não seria a minha primeira opção por enquanto. Mas ela tem cara de que possivelmente venha a retomar esse tipo de padrão aqui, se ela conseguir engatar um pouco de força, porque os candles de venda estão todos eles muito fortes. Vai para subir, vai subindo nesses candles mequetrefe desgraçadamente ruins. Aí quando cai, cai assim, uma paulada. Muita atenção quando tem esse padrão. De qualquer forma, não é dos ativos pior. Tem isso aqui muito pior. Tá? E RBR é aqui, né? Olha isso aqui. Tá? Agora está se colocando acima da média. Corrigiu até a média. Ó, corrigiu até a média. Acionou compra aqui. Isso é um gancho na média. Acionou. E aí não desenvolve. Como ela frequentemente não desenvolve. Observa que aqui tinha um fundo reflexo. Acionou o fundo duplo e não vai. O troço não desencanta. Não desencanta. Pô. E aqui é a mesma coisa. Acionou e aí dá essa decepcionada. Ativo ruim de operar, tá, galera? Pelo amor de Deus. PSSA3, por outro lado, vem se mantendo, tá? Com menos força do que caixa, mas vem se mantendo bem, tá? Média bem inclinada para cima, tá? Ela vem fazendo correções até a média e quando corrige dá sinal de compra. Aqui teve esse momento um pouco mais confuso, mas logo depois bonificou as pessoas que acreditaram no papel com esse candle, né? Olha isso aqui, que espetáculo de candle de ignição. O movimento desenvolveu não assim lá grandes coisas, mas tem que observar que durante essa fase aqui o Ibovespa esteve caindo e caindo com força, então era normal haver correções dos papéis, tal, não era assim de espantar. E agora que a coisa começou a melhorar no Ibovespa, ela também deu uma melhorada. Mas o sinal aqui foi de compra. O índice de siderurgia, a parte de siderurgia e minério, que a gente falou do IMAT, que tá ruim, né? O IMAT em si está meio lateralizado, mas o setor está uma porcaria. Tá? Vale começa a dar sinais de vida depois desse candle de ignição. Nós mencionamos ontem. Se você quiser saber uma análise sobre Vale, veja o vídeo do semanal, tá tudo analisado lá. Mas você olha as outras do setor, ó, média caindo, fechamentos abaixo. Média meio horizontalizada, cheio de fechamentos abaixo. Aqui, média horizontalizada, o fechamento ali meio barro, meio tijolo. Essas duas ações andam praticamente juntas. Então, tá tudo igual, tá vendo? É basicamente a mesma coisa. Mas e a CSNA, média caindo e fechamentos abaixo, tenta romper, não vai. Então o setor está mesmo muito fraco. Muito fraco. É aquele negócio. O cara, para investir nisso aqui, o cara tem que pensar assim: pô, eu acredito no ativo do ponto de vista fundamentalista. Vai lá, analisa balanço, analisa fluxo de caixa, analisa pagamento de dividendos. Você pode usar vários dos métodos de precificação disponíveis em análise fundamentalista. E aí o cara fala: bom, cheguei à conclusão de que o ativo é bom. Está descontado de preço, está numa fase ruim. Esses mercados eles oscilam muito, né? A fase está ruim. E aí o cara vem e compra. Mas tirando isso, não tem nada aqui indicando compra em lugar nenhum, exceto em Vale que já deu esse candle aqui, ó. Esse candle conforme nós analisamos. Tirando isso, todos os outros não tem sinal de compra para nada. Tem sinal de venda? Cara, quando sobe, isso aqui subiu, você pensa em vender. Isso aqui subiu, você pensa em vender. Por quê? Porque o ativo está fazendo isso. Ó. O ativo está fazendo isso. Aí ele dá uma encanada em um ponto, quando dá uma subidinha, você pensa, eu quero vender esse troço. Certo? Então o setor não está nada bom. A melhor coisa a fazer é ficar longe dele, tirando o Vale, que tem essa possibilidade aqui, e a parte fundamentalista, isso sim, aí é outro negócio completamente diferente. Tirando isso, é uma coisa para você ficar longe desse setor por enquanto. O índice de consumo, eu separo ele em duas vertentes, porque são muitas empresas. Então é difícil analisar tudo ao mesmo tempo. Mas o setor não está bem, né? Óbvio. É só olhar o gráfico, você percebe. Todos eles aqui, ó, dificuldade. E a gente observa que isso aqui tem muito a ver com a dificuldade que o setor está encontrando para lidar com a taxa de juros. Está muito difícil. Tá? Alguns ativos mais afetados do que outros, né? Alguns ativos. Olha isso, que desgraça.
tá? Isso aqui é uma desgraça. Isso aqui para o acionista da empresa é você olhar e falar assim, para onde que vai? Já passou do fundo histórico, já passou lá. Tem aqui um troço lá em 2008, foi a crise de 2008, tá mais ou menos no mesmo nível. Deixa eu ver aqui se está mais ou menos no mesmo nível. É, tá lá, 4 e pouco, mesmo nível de 2008. Pensa o acionista que botou grana lá em 2008. 17 anos depois, está o cara amarrado ainda no negócio. 17 não, 15. 15 anos depois está o cara amarrado no negócio. Ainda no mesmo preço, cara. E olha, o cara que pegou na bacia das almas. O cara que pegou lá em cima, mesmo em 2008, ou na retorno de 2008, o cara está amargando 50% de prejuízo depois de 15 anos. Não é fácil, tá? Não é fácil. Tá muito ruim o ativo. Tudo aqui é de venda. Isso aqui é um candle semanal de ignição de venda, óbvio que já deu. E agora os candles começam a diminuir, porque está aproximando de um suporte poderosíssimo, que é o fundo de 2008. Então o ativo está começando a parar. Quer dizer que isso aqui vai encerrar o movimento? Não dá para saber. Mas é muito. Eu já não faria venda aqui, óbvio, né? Porque está aproximando de um fundo como esse. Mas e quem está vendido tem que aproximar os seus stops, começar a tomar providências, botar dinheiro no bolso. Não. Mas observa como vários dos ativos do setor não estão nada bem. Nada, nada. Você pega aqui a Ambev, vem fazendo. A gente falou sobre isso, vem fazendo um canal de baixa, tá? E forçando aqui para baixo, todos os sinais são de venda. Você tem o Carrefour também, a mesma coisa, já vinha caindo, tentou colocar aqui uma movimentação para cima e volta a fazer vários fechamentos abaixo da média de 20, que tinha horizontalizado, já começa a cair de novo. Tá? BIF teve aquele problema com Mafrig, né? Fizeram movimentos contrários aqui, porque eles iam fazer, sei lá, o que diabos de negócio que eles iam fazer entre eles e bichou o negócio. E os acionistas de BIF ficaram chateados, os acionistas de Mafrig ficaram aliviados, e aí deu uma movimentação contrária um com o outro por conta disso. Tá? Mas também não é um cenário lá das mil maravilhas. Você observa que a Mafrig vinha desesperadamente caindo, começou a reagir, está fazendo, fez aqui ó, fundos mais altos, topos mais altos, estava engrenando e já azedou. E agora ainda está aqui, está confuso. Isso aqui não tem sinal muito claro. Enquanto não romper aquilo lá, ó, fizer um pivô de alta, para falar a verdade, nenhum pivô de alta vai ser, porque tem fundos aqui, fundos mais baixos. Quando fizer um topo mais alto aqui, se fizer isso aqui, vai ser um alargamento. Então tá ruim de operar, a melhor coisa é ficar fora disso aqui, porque tá confuso. BIF, depois dessa movimentação violenta para baixo, atingiu um nível de suporte. Tá? Então esse aqui é um candle de ignição baixista, claro, óbvio e ululante. Depois disso, o ativo deu uma parada. Tem um inside bar, tem aqui o que não é um inside bar tecnicamente falando, mas para mim é, porque um tickerzinho não muda nada. Deixa eu até ver. Não, na verdade, é mesmo nível. Não, deu um ticker para baixo. Então, se eu tenho que olhar assim no microscópio, como eu acabei de fazer, vale a análise visual. Visualmente, isso aqui é um inside bar. Então, tem uma queda, dois inside bars, que são candles de indecisão do mercado. E sendo uma indecisão forte do mercado, como indicam dois inside bars, o cara tem que ficar muito de barba de molho depois dessa venda e ficar esperando ali o que vai acontecer. Também é um cenário um pouco confuso, tem um suporte logo abaixo. Não seria a minha primeira opção de operar vendido, tá? Como isso aqui, que já está chegando no suporte. Melhorzinha no setor, temos JBS e BR Foods, que já desfizeram, também estava uma desgraça, ó, mas conseguiram virar as suas médias para cima, tá? E conseguiram botar vários candles acima da média, mas agora com uma certa correção, BR Foods veio na média, JBS nem na média conseguiu chegar, indica mais força relativa, mas aqui um rompimento aqui para cima vai indicar compra, né? Para quem é mais ousado, compra para valer mesmo quando fizer o pivô de alta aqui em cima, mas quem for mais ousado já pode pegar aqui por um retorno à média e o cara pega isso aqui. E aqui é a mesma coisa, retornou, congestionou e essa semana inclusive já acionou compra. Isso aqui é uma bandeira de baixa dentro do semanal, já acionou a compra ali em cima. O consumo 2 é um troço mais voltado para o varejão, né? Para a galera ali, nós. E aí tem uma opção de ações e vocês podem ver que não está lá também essa Brastemp. A Alpa vem caindo e vinha caindo há muito tempo, tinha dado aqui um respiro bacana, tinha a possibilidade de fazer uma movimentação de alta legal, mas decepcionou. Decepcionou ao fazer aqui ó, topo mais baixo que aquele e essa semana começou a montar
um fundo mais baixo que aquele ao fazer um fechamento abaixo daquilo. Tá por um tiquezinho, mas tá. Tá? Então, esse cenário aqui é vendedor. Arezo, a mesma coisa. Tá? Só não tem os topos, mas o cenário também é vendedor. Tá? NTCO3, mesma coisa, cenário. Depois de uma tentativa, fez topos da mesma altura, acionou aqui um topo duplo e tem alvo aqui para baixo. Tá? Tem aqui um candlezinho positivo, também tem ali. Mas é aquele negócio, se você não pode falar bem do ativo, é melhor não falar nada. Tá? Mas eu não faria trades comprados nesses ativos agora, não. Tá? Isso não tá com a cara nada boa. O setor todo, olha, todo mundo tá ruim. O que tá menos ruim aqui é Pague Mais, que conseguiu pelo menos se manter acima da média de 20. O resto tá tudo uma desgraça. Todo mundo já abaixo da média de 20. Não tá bom. RADL, que era o ativo mais forte do setor, decepcionou depois daquele rompimento de topo. Aqui era um topo, uma congestão de topo. Rompeu, enganou a torcida do Flamengo, do Vasco e do Corinthians somadas e decepcionou. Agora volta a fazer mais uma congestão, mas está enrolado. Eu não faria também grandes trades aqui, apesar da antiga força relativa e dela ainda se manter com a média de 20 ascendente. Você vê que tem ainda, aqui, por exemplo, TCO3 continua com a média ascendente. Melhorzinha do setor tá Pague Mais, desculpa, Pague Menos, não é Pague Mais, que está fazendo essa movimentação. Se houver um rompimento ali, indica aí até o cara operar. Mas observe que são ativos que estão um preço absoluto, né, um preço nominal da ação baixo, difícil fazer controle de risco disso, ou virtualmente impossível. Emiglu está aqui, mas nem devia estar mais, porque isso aqui é uma desgraça, tá? E tudo que indica é cair. É a Casas Bahia lá, o Via, o Vivara, ou sei lá como é que eles querem se chamar na próxima vez, porque daqui a pouco vão fazer um grupamento. O que o cara faz? O cara vai, muda o nome, faz um grupamento, aí cai uma porção de otário no troço. Essa semana eu fiz um trade em Via, que se chamava Via ainda. Eu fiz um trade no leilão. Foi aquele dia que deu aquela queda de 27% no leilão. Eu comprei o leilão de abertura e saí um pouco acima, um pouco não, 12% acima. Mas aquele negócio, também o ativo vale 70 centavos. Na hora que eu comprei, acho que valia 75 centavos. 88 centavos é muita coisa. E aí, eu fui olhar o book, porque não ia. Chegou uma hora, eu estava com a saída em 88 centavos. E chegou em 86, acabou 86, 87, 86, e não ia para lugar nenhum. Eu falei, porra, pera. E teve uma hora que parou em 87. Ficou um tempão em 87. Fui ver o book. Cara, a quantidade de ordens que tinha naquele book era uma coisa absurda. Tinham ordens de 500 mil ações, que não é um troço que você veja comumente, né? Aos montes. Assim, 15 ordens de 500 mil ações, várias ordens de 100 mil ações, tanto do lado comprado quanto do lado vendido. Fiquei impressionado. Falei, que isso, cara? E os caras metendo grana naquilo ali, uma galera metendo grana, muita corretora de pessoa física, que são corretoras tipicamente de pessoas físicas. E você olha e fala, porra, cara, os caras estão metendo mesmo grana nessa besteira. E aí o cara olha QTL ou olha CEMIC, que a gente vai ver daqui a pouco, e fala, cara, que dó que dá, que pena que dá de vez. E por pouco eu não consegui sair. Depois o troço subiu, acho que foi a 90 centavos e tal. Eu já tinha saído. Mas a quantidade de trade parou, simplesmente ficou parado. O book foi parado, literalmente parado em 87 e consumindo aqui. E não falava assim, não, é ordem iceberg, né? Aquela que tal, o cara bota e tira. Não, as ordens eram reais. Eu fiquei acompanhando e aquilo ia consumindo a ordem, consumindo a ordem. Eu falei, que isso? Ou seja, os caras socaram a venda de milhões de ações e uma porção de gente comprou. E uma porção de gente comprou. É de dar vontade de chorar. Tá? Eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu vir aqui. Depois eu volto. Estou no InConsume 2. Vamos ver isso aqui. Via. Eu não sei mais se chama Via. Chama ainda Via. Chama. Foi nesse caso aqui, ó. Eu comprei o leilão, saí, depois ele subiu um pouquinho, passou lá para 88 e tal, e ó, isso aqui, cara, nesse dia aqui, foram milhões de ações, literalmente milhões de ações, sendo vendidas e o consumo foi intenso. Tudo quanto é a ordem que o cara botava de 500 mil, 200 mil, 150 mil, era consumido e era pouquinho. Então você sabe que não é institucional, porque vai sendo aquele pouquinho. O cara bota lá 100 mil, aí vai assim, saem 2 mil, saem 5 mil, você vai vendo o número sendo consumido ali.
Então é gente miúda, galera miúda, fazendo esse tipo de trade direto, constante, comprando, comprando, comprando. Nessa fase aqui, 87, 88 e tal. E aí depois o cara vê isso aqui. Esse candle tem 15% de queda. Então a galera que comprou aqui naquela fase, que eu tava ali vendendo, o cara tá amargando aqui uns 13, 14% de perda. Num ativo que tá fazendo isso. Não dá para entender, cara. Não, realmente não dá para entender. É triste, é muito, muito triste ver. O setor de saúde, que está nos small caps, a maior parte das ações está aqui nos small caps, por isso que o small caps é o setor de referência, é o índice de referência. Como nós falamos, ele não vem bem, no diário deu sinal de venda, no semanal tem potencial para dar venda, que se você não está entendendo o que eu estou falando é porque está no vídeo do semanal que passou ontem, então dá uma olhadinha. Para esse vídeo, vê o outro e depois volta. Então isso aqui está com muita cara de venda. E aí você tem Onco, que é o ativo mais forte do setor, disparado, tá? Disparadamente o mais forte, que não tem muito tempo de mercado, portanto é um gráfico que a gente analisa sempre com um pouco mais de reticência, porque não tem as médias de 200 ainda, do semanal, mas é aquele negócio, não são muitos ativos no setor, a gente tem que operar com o que dá. E aqui tem uma tendência de alta, está fazendo uma correção agora, mas nada que implique perda. Você fala, meu Deus, que tristeza. Não, é aqui para quem acredita no papel, é uma oportunidade até de comprar a um preço mais barato. Ipera, uma desgraça, topo, topo, topo mais baixo. Tá? Eu não opero figuras complexas, mas isso aqui, forçando muito o olho, você pode achar aqui alguma coisa para operar. Eu não gosto, já perdeu a média de 20, já tinha perdido aqui essa região de meio, então já era operável na venda, mesmo acima da média. E o candle dessa semana é horrível, tá? Horrível do lado comprador, claro, né? Pro lado vendedor é ótimo. E o cara pode efetivamente pensar em vender para pegar aqui embaixo nesses níveis ou perdendo aquilo, aqui ó, tem esse nível, tem esse nível, tem esse, portanto é um suporte importante. Mas se perder isso aqui, compadre, se perder esse meio, que é isso aqui, ó, onde é o próximo nível? É aqui. Então, é aquele negócio, o cara pode arriscar e pegar uma parte e se dar bem, ou esperar perder ali, tá perto, né? Esperar perder aqui e o cara para tentar buscar aqui embaixo. Mas isso aqui é um cenário muito vendedor. Tá? Fleury também vem num cenário menos ruim do que esse, mas também não legal. Vários testes do mesmo nível, perdeu o meio, isso aqui é indicação, pensamento de venda. Tá? Reddor também vinha fazendo uma movimentação boa, deu uma sacaneada generalizada no mercado, porque ela fez esse movimento. Isso aqui é um pivô de alta, acionou o pivô de alta e logo em seguida entregou a paçoca. Então, isso aqui é uma belíssima, de uma sacanagem. É aquela hora em que você fala, poxa, mas pivô não funciona. Pivô funciona muito bem. Como tudo na vida, de vez em quando falha. Tá? Você pode ter o melhor aparelho do mundo e ele, uma vez ou outra, vai falhar. É assim com qualquer coisa. Pivôs funcionam perfeitamente bem e continuam funcionando há 130 anos muito bem. Eventualmente falha. Tá? Falhou nesse. Tá? Falhou nesse. E aqui, quem tinha, deu stop. O cara tinha que sair aqui e muitas vezes ele ia sair e inverter a mão. Fazer o quê? Tá? Dentro do setor, além de Onco, nós temos Rapvida, também fazendo uma força relativa menos intensa que aquela, mas está indo, agora fazendo um potencial gancho na média, não encostou, mas já deu sinal. Tá? Então, força relativa é interessante. E qual 3 fazendo aquilo que nós já esperávamos que ela fizesse, que é uma desgraça, vem caindo sempre e tal. Quando tinha feito esse repique, a gente fala, ativo ruim, quando o ativo está ruim, você tem que esperar sinal de venda. Veio, tentou ficar acima, quando perdeu a média, por aqui assim, ó, já dava sinal de venda e continua dando sinal de venda e nada indica que ela vai parar, porque acabou, não tem mais fundo, não tem nada mais para baixo. Não tem suporte. Todo preço é um suporte, assim como quando está num topo histórico, toda máxima é uma resistência. Todo fundo, todo preço é um suporte, mas para baixo todo santo ajuda. Então cuidado com isso. Né? Para baixo o negócio é mais intenso. Isso aqui está muito ruim. Tá? Odontoprev, a ex-queridinha dos fundamentalistas, também tentou várias vezes superar esta região de preço, não conseguiu e acelerou para baixo. Continua sendo muito vendedor?
junto com um outro cenário que eu já mostrei, não lembro quem era, ela tem. Ah, era aqui. Ela tem um suporte logo abaixo. Então, muito cuidado aqui para se você pensar em vender a perda desse fundo, se acontecer, porque tem um suporte logo abaixo. Tá bem? Mas, em compensação, se perder isto aqui, se perder esse nível, que tá vendo aqui, ó, tá ali, tá lá, tem aqui, se perder esse nível, o próximo nível tá lá embaixo, em 8 e pouco, e depois em 7 e tanto. Tá? Mas o ativo ainda dá alguma esperança, a média ainda está levemente apontando para cima, dá alguma esperança, mas eu não teria não. Tá? Como aqui, ó, sinal muito ruim. A média pode estar apontando um pouquinho mais, mas o sinal é horrível. Aqui o sinal não é horrível. Tá? Mas o setor não está bem. Né? O setor não está todo ele não está bem. Se eu tivesse que fazer alguma coisa aqui, eu ia pensar seriamente, não, aquele negócio. Não é fácil operar vendido em alguns desses ativos, mas qual 3 seria o meu lado pensamento vendedor ou Ipera, todos os dois estão péssimos. E aqui seria o lado comprado, para fazer um long and short. Elétricas, que é o setor de destaque, né? Está indo muito bem, a gente falou sobre o setor anteriormente. É um setor excelente, excelente. Eu não sei como é que as pessoas não operam mais esse tipo de coisa. A operar não, porque eu quero fazer day trade. Porra, meu irmão, então tu tá fazendo a troça errado. Esquece isso, cara. Vai para tempo longo, vai para operar no position, vai operar para meses e anos. Você vai ganhar dinheiro. Mas eu não vou ficar milionário. E também não vai ficar no day trade. Só vai ficar milionário na bolsa quem já tem dinheiro. Se você não é rico, você não vai ficar rico. Ah, mas não é possível. Todo mundo vende curso dizendo que eu vou ficar rico na bolsa. Se eu tiver R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou R$ 3.000, eu vou viver de mercado. Cara, os caras estão te enganando, meu irmão. O cara tá te enganando. E você tá caindo no conto do vigário. Só fica rico na bolsa quem tem grana. E com tempo. Se você não tem grana, junta a grana, junta, para uma hora você poder fazer isso. Não é nesse tique que você vai ficar rico. Aquilo gera grana? Gera grana. Tá? Para muito pouca gente, é para a elite do mercado, é para um grupinho lá de pouca gente e que tem que ter muito dinheiro. Ao contrário do que se fala, day trade não é para quem tem pouco dinheiro, é para quem tem muito dinheiro. Porque há um crash toda semana no day trade. Imagina você operar o crash 2008 ou o crash 2020 todas as semanas. Não é fácil, cara. Não é simples. É muito difícil. E às vezes o cara tá ganhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, chega um troço desse e o cara perde tudo que ele ganhou 3, 4, 5 meses de grana num dia. E isso arrasa psicologicamente o cara. Então não é para qualquer um, é para quem tem muita grana. Você tem que conseguir aguentar os drawdowns. Aqui, ó, aqui, por exemplo, tá a grana no semanal. Bom, dado esse esporro, aqui você está vendo, espetáculo. Olha a quantidade de ações que deram sinal de compra violenta. Range 3. Ó, isso aqui é um candle de ignição, lindo. Tá? EQTL, candle de ignição, lindo. Temos CEMIG, um candle de ignição não tão bom, mas um candle de ignição na mesma. Tá? Então tem vários ativos desse setor que estão sensacionais. Se você olhar isso aqui mais de longe, você vai ver que olha isto aqui. Isso é uma tendência de alta do semanal, cara. Isso aqui é uma tendência de alta do semanal. No caso da EQTL, ela tentou até voltar. E aqui tem um canal de alta. Não está desenhado? Deixa eu ver se está desenhado. Está desenhado aqui. Está desenhado. Ela tentou voltar. Ela estava tão forte que ela tentou voltar para o canal de alta. E não conseguiu. Parou aqui e vai para lá. A gente vai ter que desenhar outro canal. De tão forte que o diabo do ativo está. Sensacional do ponto de vista fundamentalista. Sensacional do ponto de vista fundamentalista. E os caras comprando milhões de ações de via. É inacreditável, bicho. É inacreditável. Inacreditável. Então olha isso aqui, ó. Tá forte o ativo? Bem menos forte que esses. Mas fez um violento que anda essa semana. Tem uma dificuldade para passar ali, ó, porque é topo histórico. Tem essa resistência aqui, ó. Essa com aquilo. É topo histórico. Mas dado o candle dessa semana, tem tudo para montar um pivô de alta, que vai ser um pivô de alta, nas próximas semanas. Não é necessariamente na primeira, na próxima, porque isso aqui muitas vezes gera uma pequena correção antes de ir. Mas eu ficaria extremamente atento aqui em G3 para esse possível movimento. É que a TL CEMIG já, com certeza, sendo que a CEMIG ainda tem que superar aquilo ali. Ó, ela chegou a superar a máxima, fazer máxima histórica ontem, mas não conseguiu se sustentar.
Mas o ativo vem numa tendência de alta violenta. Tá? Por outro lado, tem algumas menos fortes no setor, como a Elet 3, está aqui. Por que você não vê a Elet 6? Por uma questão de volume. A gente vê que tem mais volume de negociação ou financeiro, tanto faz, é a mesma coisa, só um multiplicado pelo outro, no setor. Tá bem? Então aqui não está tão bom, continua abaixo da média de 20. Aqui também não está tão bom, tá e está muito cara. Essa aqui é uma análise fundamentalista, tá, está cara. Então eu também não seria a minha primeira recomendação. E também, do ponto de vista gráfico, você tem coisas muito melhores para operar, tá? Como CPLE 6 aqui, com excelente movimentação. O ativo vem nisso e faz isso de candle. Assim como aqui falta um pouquinho para formar um pivô, aqui também falta um pouquinho para formar um pivô. Mas tem tudo, olha o setorial, olha, tem tudo para isso acontecer. Aqui melhor ainda, porque já sai da média, aqui sai um pouquinho fora da média. Né? O ativo é caro? O ativo é caro. Opera no fracionário, pô. Não tem problema operar, não é vergonha, não. Você fala, pô, tô operando fracionário. Poxa, que vergonha. Não tem vergonha, cara. Opera uma ação se for necessário. Mas opere. Esse é um setor bom. É um setor bom. Tá bombando. Olha cá, a quantidade de ações estão bombando no setor. Petroquímica, nós já falamos ontem, né? Mencionamos Petro e Prio. Que isso aqui está dentro do IMAT. O IMAT está naquela oscilação lateralizada, mais por causa das siderúrgicas, que estão jogando tudo para baixo, do que propriamente pelo setor do petróleo, que está indo muito bem, diga-se passagem. Deixa eu mudar esse esquema aqui para Price Action. Salvar isto. Salvar. Pronto. Ficar todo mundo igual. Então, conforme vocês podem observar, o setor de petróleo dentro do IMAT, o IMAT está, como eu disse, está lateralizado, mas o setor de petróleo temos Prio, a Sacana, que não para de subir. Petro está no super trend de alta. Tá? Nós temos aqui o GPA bombando depois que ela conseguiu romper essa congestão aqui. Tinha uma congestão, tinha uma dificuldade enorme. Quando ela rompeu com esse candle. Olha o candle, velho. Olha o candle, olha o volume. E desde então, foi. Agora, pequena correção. É normal, todo ativo não sobe imediatamente para sempre. Eles corrigem e essa semana acionou aqui, ó. Se você tinha alguma dúvida de que tinha um acionamento para subir, essa semana acionou o fechamento da semana. Quem não opera pelo fechamento da semana, na sexta-feira de tarde, muitas vezes vai botar o ticker acima aqui, ó. Aí talvez o cara espere superar isso, né? Já que está tão pertinho, o cara espere superar aquilo ali para poder operar. Aí vai muito do cara. Se o cara opera rigidamente superação do semanal, ele vai operar direto ali. Se o cara é um pouco mais flexível, e eu recomendo flexibilidade no mercado, vai esperar superar aquilo. Mas de qualquer maneira, o cenário é também de subida. Olha aqui, coisa que vinha muito ruim durante muito tempo. Fez uma movimentação para cima, bacana. Isso aqui rompeu um canal de baixa. Voltou na média e acionou essa semana. Então, acionamento aqui foi acionado durante a semana. Quem espera a semana fechar para abrir na próxima também vai ter possibilidade aqui. Tá? Enquanto que BRMK, muito ruim, tinha feito um candle aqui animador, mas o ativo vem com muitas. Não vem no seu melhor cenário. E esse candle aqui anula por completo o candle anterior e perde a abertura. Esse é um sinal importante. Observe que ele perdeu a abertura da semana passada. Isso é um sinal mesmo muito importante. Ok? Então o fechamento desse candle foi abaixo da abertura daquele. Não perdeu o candle, isso é um inside bar, mas perdeu essa abertura. Tá? O cenário aqui é vendedor. Tá, e outras aqui, tem REC V3 ensaiando querer fazer alguma coisa para cima, mas não inside bar essa semana. E é Triple Air P3. Ficou bonito, né? R. Cara, porra, nome horroroso. Tá aqui embolada na média. Nada a fazer nisso aqui. E aí, Campos, o que você faria aqui em termos de long and short? Porra, ou compro Petro ou Prio, todas as duas estão muito boas. Inclusive, Prio fez aqui um pivô de alta, observa, pivô de alta no semanal. Isso aqui tem tudo. Pensa se você projeta, quem trabalha com projeção. O cara projeta isso aqui daqui para cima. Porra, isso aqui vai lá para, sei lá, para R$ 60. Então o ativo tem tudo para continuar subindo, tanto que eu desisti do meu trade e assumi o meu prejuízo e vamos ver. Mas seria comprar uma dessas duas ações
com certeza, ou até o GPA, mas essas duas estão mais poderosas, tá? E vender, por exemplo, BRK, BRMK. Se eu tivesse que fazer, se eu fosse fazer um long short aqui, dentro do setor, seria o que eu pensaria. Por último, construções e imóveis, já estamos falando há 50 minutos. Tem um setor, tem um índice setorial próprio, nós falamos do imóvel, que já atingiu a sua zona de resistência e fez uma correção. E essa semana, apesar de tudo, apesar do candle ser feio, ele deu um acionamento de compra. Então ele deu um acionamento de compra e deixou um candle que não é um candle favorável. Tá? Ainda está acima da média de 20, beleza, mas deu acionamento e o candle em si, que terminou a semana, não foi lá dos melhores. Vamos afastar um pouquinho, porque são muitos ativos, então os gráficos ficam relativamente pequenos, a gente vai por aqui. Exetec é um ativo forte, que tinha atingido a sua região de resistência e fez correção e deixou um candle muito semelhante àquele, tá? Mas acima da média. Enquanto esse aqui está mesmo juntinho da média, aqui está acima da média de 20, portanto, embora o candle não seja bonito, ainda é um cenário relativamente bom. Relativamente bom. Mas esse candle não é animador. Tá? Você vê MRV, também vinham fazendo junto, o setor todo, né? Vinha subindo. E agora corrigiu até a média. Também deu acionamento junto da média, deu um acionamento ali. E também não entregou, deixou um candle feio. Você repete, ó, Tris corrigiu até a média, acionou. Tenda é um ativo forte dentro do setor, mantém distância da média de 20, mantém fazendo uma correção lateral, também deu acionamento aqui, mas eu não faria, porque isso é uma correção lateral, tem que romper ali em cima. Rompendo 15, aí o cara vai animar, mas observa a força relativa desse papel frente a outros que estão já juntinho da média, que ainda mantém uma certa distância. Mas o candle em si, ele lembra muito todos os outros. Ó. O formato é muito parecido. Muito parecido todo mundo. Tá? Então isso é um pouco desanimador, porque quando todo mundo faz o mesmo tipo de candle, é sinal de que o setor está sendo, como um todo, não é penalizado, mas é agredido. E isso não é um bom sinal. Tá? Não é um bom sinal. Porque normalmente você tem assim, alguns ativos fazendo candle parecido com isso e outros fazendo candles diferentes. Tá? Outros fazendo candles mais força. Aqui não, aqui todos eles estão fazendo o mesmo tipo de candle. Uns um pouco piores, como aqui, em Even, tá? Já abaixo da média. Outros um pouco melhores, como em Ten, aqui na correção lateral, mas todos eles após fazerem uma correção. Correção, 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 aqui ainda acima da média, correção, 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 e tenda mantendo-se aqui na correção lateral, acima da média, mais força lateral. Tá? Mas o setor não está propriamente nesse exato momento com uma cara muito compradora, não. Certo? Galera, quem quiser aprender um pouco mais sobre esse tipo de coisa, clubedeautores.com.br, todos esses livros juntinhos, todos os 7, custam menos do que um stop que você toma por aí. Individualmente, é menos que muito day trader toma de stop num dia. E o cara vai aprender com isso aqui a não tomar tanto stop, ou pelo menos a controlá-los. Certo? Espero que tenha sido útil para vocês. Um ótimo restante de fim de semana. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.